Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus estejam com todos nós. Bem, nesse momento queria compartilhar com vocês um vídeo de uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, espero que edifique a sua vida. Essa mensagem ela tem um tema, e o tema é a importância da oração. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você, que Deus colocou no meu coração. E para isso eu quero estar abrindo lá em Marcos capítulo 1, no versículo 32 a 35, que diz assim, Marcos 1, 32 a 35. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. E o 35 para terminar. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi a um lugar deserto e ali orava. Qual é o contexto dessa passagem? O Senhor Jesus, como nós acabamos de ler, toda a cidade estava à sua porta. A maratona era muito grande. O sol estava se pondo, toda a cidade à porta de Jesus, e tinha muitos enfermos, muitos demoniados, e ele curou a todos, expulsou os demônios. Só que Jesus, ele sabia que na vida dele, no ministério dele, ele tinha duas opções: ou orava, porque a maratona era muito grande. Talvez, se fosse eu no lugar de Jesus, diria assim: Jesus, Deus, o Senhor está vendo que a minha maratona é grande, o sol estava se pondo, toda a cidade à porta, eu até queria orar, eu até gostaria muito de separar o meu momento a sós contigo, porém o Senhor está vendo aí que eu não tenho condições, afinal de contas, não tenho tempo para isso. Só que Jesus, ele deu o jeito dele. A Bíblia fala que na madrugada ele foi para o lugar deserto e ali orava, apesar da maratona, apesar da falta de tempo do dia corrido. Então Jesus, ele não abria mão de orar, ele não abria mão. E a questão é, nós como igreja no Brasil, evangélicos, nós não temos dado a devida importância à oração. E esse é o tema, a importância da oração. Muitos, quando nós oramos, muitos de nós, quando nós vamos para a oração, é mais para pedir, para resolver os problemas, do que na verdade para aquilo que a oração serve, é um instrumento na sua excelência, que é o relacionamento com Deus. A oração tem que ser vista a priori como um relacionamento com o Pai, e não somente como uma ferramenta, um instrumento para nós conseguirmos alguma coisa. Certa feita Jesus estava orando, óbvio, Jesus orando, era o tempo todo. Então Jesus estava orando assim à parte, e os discípulos começaram a ficar de butuca, de olho em Jesus orando. E quando Jesus acabou de orar, os discípulos chegaram para ele e falaram assim, chamaram Jesus à parte e de perguntar, Lucas capítulo 11, versículo 1. Eles pediram, né? Jesus, ensina-nos a orar. Foi o pedido dos discípulos para Jesus naquele momento. Eu quero dizer que a oração precisa você separar para orar. Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim, os irmãos já conhecem: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Essa foi o que o Senhor Jesus deixou para nós como um modelo de você se separar. Ali não diz que você entra no quarto, ali não diz se você ora sentado, se você ora de pé, se você ora de joelhos. Ali não fala se você é para orar 1 hora, 2 horas, meia hora. Mas ali existe um padrão que é fundamental, é o momento a sós, é o momento do secreto. É um momento que você ali, você não tem a sua atenção dividida com outras coisas. É o parar tudo e ir para o momento a sós.
A oração precisa estar na nossa, e não está infelizmente, na nossa agenda diária. Assim como o pão nosso de cada dia nos dá hoje, cada dia, esse momento a sós, o secreto com o Senhor, precisa ter cada dia. A Bíblia fala lá em Mateus 14, 23, isso eu vou ler com vocês. Mateus 14, 23, a Bíblia diz assim, Mateus 14, 23. E despedidas multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus gostava de multidões? Sim. Amava multidões? Sim. Só que Jesus tinha uma agenda. Eu tenho uma agenda, eu tenho encontro com o Pai. Multidões, amo vocês, amanhã tem mais. Mas agora, naquele momento, Jesus despediu as multidões, porque Jesus tinha uma prioridade. Jesus tinha um encontro. Então, o momento a sós é o momento que você agenda, é o momento que você para tudo para se separar com o Senhor. E quando nós lembramos que existe uma batalha espiritual, meu irmão, quando você se lembra da batalha, nós não podemos nos dar ao luxo de não orar. Não vamos abrir. Efésios 6,18 diz, com toda oração, Efésios 6,18, com toda oração, orando em todo tempo. Se nessa batalha espiritual a nossa família está inserida, a nossa vida está inserida, quando eu lembro disso, como disse e repito, eu não posso me dar ao luxo de não deixar de orar. Mas você também pode dizer assim, mas pastor, o meu dia é muito corrido. É muito corrido. Trabalho, estudo, família, lazer. E eu pergunto, o de Jesus também era corrido? Acabamos de ler em Marcos 1. Era corrido? Só que Jesus teve que dar o jeito dele, porque a oração na vida de Jesus não era simplesmente uma opção, era uma questão de sobrevivência, de relacionamento com o Pai, que era o recarregar das baterias para mais um dia de maratona que o esperava. Então, o seu dia é muito corrido, eu quero dar uma dica para você. Lá no Salmo número 5, versículo 3, Salmo número 5, versículo 3, quando a Bíblia diz assim, no Salmo número 5, versículo 3, e com isso eu quero deixar essa dica para você. Salmo número 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Eu quero começar a encerrar esse vídeo falando o seguinte, realmente o nosso dia é corrido. Quer uma dica? Comece o dia fazendo isso. Pelo menos na minha vida é assim que funciona. As primícias do dia, eu preciso separar o meu momento a sós antes de qualquer outra coisa, porque se eu deixar para fazer depois, meu irmão, aparece uma coisa, aparece outra, e quando eu dou conta de mim, é no final da noite, é no final do dia, com sono antes de dormir. Então, comece o dia. Se você acorda às 4 horas da manhã, se você acorda às 8 horas da manhã, acorda um pouco mais cedo, separa o momento a sós com Deus. Pastor, como é que se ora? Orar, sabe como é que aprende a orar? Orar só se aprende orando. E meu irmão, necessidade de oração, importância de oração, você está cansado de ouvir. Quantas vezes você já não ouviu isso? Agora eu quero terminar com a seguinte pergunta: até quando você, até quando eu, até quando nós não vamos dar a devida importância à oração? Até quando nós vamos insistir de arrumar tempo para tudo, mas menos para Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Bem, louvado seja Deus. Eu quero deixar esse breve vídeo com você. Se você sentiu de Deus compartilha, bota nessa gaivotinha aí, manda para frente. É um prazer estar compartilhando esse princípio na vida cristã. Vida à oração, não tem como ser crente sem orar. Não tem como ser um servo de Deus sem orar. Amém? Que você possamos criar o hábito, a alegria. Começa com dever e vira deleite. Você começa com disciplina, daqui a pouco você sente que está faltando alguma coisa quando você não orar, tá bom? Deus abençoe e que nós possamos cada vez mais sermos dirigidos, sustentados pelo Senhor Jesus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.